Oi, oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para a nossa aula de biomedicina estética, certo? Bom, hoje nós estaremos falando sobre microagulhamento, certo? Inclusive, eu optei por estar falando sobre microagulhamento já, porque eu tenho aqui um equipamento que ele tem emissão de LED, de luzes então, né, com frequências diferentes, comprimentos de onda, que atuam no processo de reparação cutânea, de antisséptico, né, de bactericida, perdão, ali como a gente falou no nosso último encontro, tá? Então, aqui a gente vai estar falando sobre o processo, para que é utilizado, tudo mais. Vou estar mostrando como é que faz também. Mas depois nós teremos uma aula prática, onde vocês estarão realizando o procedimento, certo? Então, gente, inicialmente, o que é o microagulhamento, né? A técnica de microagulhamento, ela também é chamada de indução percutânea de colágeno, tá? Então, como que funciona, né? A gente até já comentou em sala de aula que nós temos lá, né, o epitélio, que ele é formado lá de derme, epiderme, tecido subcutâneo. E aí, hipoderme, né, no caso. Como que funciona então esse processo? Lá, gente, lá já na hipoderme, entre a hipoderme e a epiderme, nós vamos ter aonde a gente tem as células que vão produzir elastina e colágeno, que são os fibroblastos. E essa técnica de microagulhamento, então, ela se baseia em eu fazer microfuros na pele do indivíduo, tá? Para que eu consiga estimular esses fibroblastos a estarem produzindo colágeno ou simplesmente reorganizando as suas fibras de colágeno, no caso, por exemplo, de indivíduos que têm cicatrizes, certo? Então eu posso equilibrar, diminuir as diferenças na pele, as ondulações na pele, fazendo microagulhamento, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês estarem dando uma olhada, tá? Esse é meu, tá? Lembrando que é de uso depois descartado, tá, gente? Depois que utiliza. Aqui eu quero só para vocês conseguirem visualizar que ele tem várias agulhinhas, certo? Então, este daqui em específico, ele tem 540 agulhas, tá? Microagulhinhas. E este aqui, no caso, são agulhinhas com 1,5 milímetro. Então, com 1,5 eu consigo já chegar ali nos fibroblastos e dar um cutucão nele para que ele se reorganize e para estimular também a produção de novas fibras de colágeno. Então, esta aqui é uma técnica que eu consigo induzir esse processo em cerca de 400 vezes. Então, gente, é uma das técnicas que eu mais gosto, que tem um resultado muito bom, que ela não é tão cara assim. A pessoa que faz, ela vê os resultados por até 6 meses ali na vida dela. Então, ela continua, o organismo, depois desse estímulo, ele continua nesse processo de indução desse colágeno, dessa melhoria deste processo, certo? Mas a gente vai entender aqui como que funciona tudo isso aqui para poder gerar uma melhora cutânea. Ah, mas eu já escutei te falar que o microagulhamento pode ser utilizado para permeação de ativos. Sim, certo? Nós não estamos fazendo vários microfurinhos no epitélio. Então, ele tá abrindo portas de entrada. Porque, né, lá na imunologia a gente estuda que a gente tem aqui, que o meu tecido é uma barreira imunológica. Então, eu tô abrindo portas de entrada. Inclusive, eu tenho que tomar muito cuidado com infecções aqui, certo? Então, eu abri furinhos e eu posso estar, então, penetrando ativos, levando ativos de uma forma mais fácil.
Então, ele vai ter uma livre entrada, o que a gente chama de drug delivery. Então, eu consigo fazer esse transporte mais ativo, mais facilitado desse dermocosmético ali pra dentro. Só que quando eu tô trabalhando com produtos que eu vou permear no microagulhamento, tem que ser um produto estéril. De preferência aqueles de ampola, que vende em vidrinho, que eu compro de farmácias conceituadas e que vão trabalhar com isso de forma estéril, certo? Porque daí utilizei, né, e não vou estar levando micro-organismos para dentro da pele desse indivíduo, tá bom? Bom, além desse rollerzinho, gente, que esse aqui é o chamado roller, né? Ele tem 540 agulhas e é chamado de roller. Nós temos rollers menores também, tá? Que é a metade desse, por exemplo, para chegar em regiões mais difíceis, por exemplo, próxima do olho. E temos também as canetas, tá? Tem o chamado também, então, Dermapen, que o que vai diferenciar é que ela é mais pontual. Então, geralmente ela demora mais para eu conseguir fazer toda a face do cliente, só que tudo tem seus pós e contras, tá? Ela tem uma quantidade menor de agulhas, então ela faz uma região menor. Porém, eu consigo chegar em regiões que tem uma dificuldade maior com material tão grande. Por exemplo, próximo de olhos, aqui em linhas de expressão orbiculares, consigo chegar melhor nessas regiões periorais, consigo trabalhar de forma ótima estria. Então, se a pessoa tem estria, eu consigo trabalhar ali retinho nessa estria desse indivíduo. Belezinha? Então, bora lá, gente. Lembrando lá, né, do nosso bloco do epitélio cutâneo, eu tenho epiderme, derme, hipoderme. Eu preciso chegar, tá? Se eu quiser indução de colágeno, lá entre derme, em epiderme e hipoderme, que é onde vai estar as meus fibroblastos ali, certo? Para isso, eu tenho vários milímetros dessa agulha. Ela pode ter 0,25 milímetros, só que ela vai conseguir chegar somente no tecido superficial, somente lá na derme. Então, quando eu tenho esses milímetros mais baixos, tipo 0,25, eu consigo utilizar mais para permeação de ativos. Eu só quero hidratar essa pele. Eu quero colocar uma vitamina C nessa pele e ter uma entrada facilitada. 0,25 milímetros. Eu tô ali perfurando, geralmente só ali, bem superficial, a derme. Aí vai aumentando esses milímetros. Tenho 0,5, que é o permitido para esteticistas. Aí eu tenho 1 milímetro, 1,5, 2. E nós, biomédicos, ficamos até 2 milímetros, certo? Mas você encontra aí no mercado roller de até 3 milímetros, que é bem legal, por exemplo, para estrias, tá? Só que vai ocasionar uma dor muito forte no paciente, geralmente ele não aguenta, mesmo com os anestésicos usualmente utilizados, tá? Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho de 1,5, que vou estar mostrando depois para vocês como que faz o uso disso, tá? Bom, a nossa camada, então, gente, da derme, epiderme ali, eu consigo, tá? Cutucar ali, fazendo uma pressão nessa pele, eu consigo a partir de 1,5, 2 ali, 1, dependendo da forma que você age nesses milímetros, eu consigo chegar na barreira, eu consigo chegar na indução ali dos fibroblastos, tá ok? Para que a gente utiliza o microagulhamento, gente? Eu utilizo para as pessoas que querem ter um rejuvenescimento cutâneo. Eu utilizo para o indivíduo que ele tá com engrossamento da camada córnea, que é uma característica do envelhecimento. A pele vai perdendo essa textura, tá? Então ela vai ficando mais áspera, mais enrijecida. E o colágeno, gente, da onde que vem a ruga? Quando que a gente cria essa ruga?
quando eu começo a ter enrijecimento do colágeno. O colágeno ficou duro, ele trinca. E aí é a hora que começa a aparecer as ruguinhas que a gente não quer ter. E aí eu consigo, com essa indução, estimular ali essa produção de colágeno. Eu consigo falar assim, ei, esse colágeno velho aí todo trincado, quero ele mais não. Reorganiza ele e produz mais aí. Melhora aí, faz esse processo de neocolagênese para mim mais uma vez, certo? Então, tá envolvido nisso, na perda de elasticidade, porque se eu cutucar o fibroblasto, ele vai produzir também elastina durante esse processo. Eu melhoro o aporte sanguíneo, a circulação no local, então eu vou ter aí toda uma melhoria desse indivíduo. Por quê? Com o processo de envelhecimento, né, gente, vai perdendo, né, vai gerando flacidez, tem perda de gordura, como a gente já conversou. Então, vai ficando flácido e eu preciso, né, devolver sustentação aqui para essa pele, para que ela se torne mais sustentável ali, mais firme dentro aqui desse processo de envelhecimento, certo, gente? Então, é uma técnica maravilhosa.